Oi, pessoal. Eu sou o mestrando Carlos Henrique, do curso Educação Física em Rede Nacional ProF, IFCE Campus Calcaia. E estou aqui para a gente finalizar a disciplina Problemáticas da Educação Física através de um mapa conceitual. Essa proposta do mapa conceitual foi para a gente sintetizar tudo que foi produzido, que foi debatido nessa disciplina, durante essa disciplina. Eu dividi as problemáticas em 4 eixos principais, que são falta de legitimidade e identidade, desinvestimento e planejamento, hegemonia do esporte e exclusão e dinâmicas sociais, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. O primeiro eixo, que seria falta de legitimidade e identidade, ele resulta em uma crise de identidade da disciplina dentro da escola, porque a educação física ainda hoje ela é um pouco marginalizada em relação às outras disciplinas, e não só por conta desse preconceito, mas em si dos próprios da próprio caminho que a disciplina tomou ao longo dos anos, né? A fragilidade da educação física como disciplina curricular, ela basicamente vem por falta de um currículo que seja forte, que seja construído dentro da escola ou dentro do município, falta de planejamento, né? Muitas vezes as aulas elas são dadas no automático, o que resulta em como as pessoas veem, principalmente os gestores, eles veem a educação física como uma disciplina tapa-buraco. Qualquer coisa que aconteça na escola, qualquer evento que aconteça na escola, a aula de educação física ela serve para ajudar, para empenhar esse evento, né? Pode ser festa junina, festa das mães, reforço para avaliações externas, a questão de quando um professor falta, a gestão pede muitas vezes para que o professor de educação física ele junte duas salas de aula, duas turmas, para resolver aquele problema pontual da gestão. E o profissional de educação física muitas vezes ele se sente pressionado a fazer isso, né, para ajudar a escola, e aí a aula de educação física vive nessa eterna de nunca conseguir sua identidade dentro da escola. Isso faz com que a disciplina perca sua legitimidade pedagógica, né? Você não tem, perante as outras disciplinas, muitas vezes ela é vista como uma disciplina menos importante, e falta de sistematização dos conteúdos, né? Ou seja, os conteúdos eles são sempre concentrados em esportes, né? Na sua maioria das vezes. Desinvestimento e planejamento. O fenômeno do desinvestimento está atrelado ao abandono do trabalho docente, ou seja, aquele professor que ele simplesmente joga a bola para os alunos se virarem, né? Ele nem intermedia muitas vezes o que os alunos vão fazer na quadra. Então esse profissional é chamado de rola-bola, porque ele só dá a bola para os alunos, muitas vezes futebol, futsal. Os próprios alunos, eles se organizam ali dentro da atividade, fazendo com que os mais habilidosos, né, os que têm um comando maior ali, exercem um comando na sala, eles sempre se sobressaem em relação aos outros, né? Muitas vezes acontece por falta da intencionalidade pedagógica e precarização do trabalho, ou seja, você não tem um plano de aula, então você vai fazer aquele trabalho que já é de praxe, você dá a bola para eles, os alunos gostam muitas vezes, porque só vão jogar bola, principalmente aqueles que são mais, que gostam mais de praticar esportes. Pode ser influenciado pela falta de infraestrutura, né? Pela infraestrutura precária das escolas, que muitas não têm quadras, muitas que têm quadras, as quadras não são cobertas, muitas vezes as escolas não têm material, e o professor acaba comprando esse material do seu próprio bolso para conseguir realizar suas atividades do dia a dia, ou simplesmente abandonam o trabalho docente, né? A hegemonia do esporte é um problema que a gente tem há muito tempo, é um problema cultural, né? A gente culturalmente sempre priorizou esportes, principalmente a partir da década de 70, e o monotematismo esportivo está concentrado principalmente no Quarteto Fantástico, né? Que são aqueles 4 esportes que por muito tempo dominaram as aulas de educação física, e foram as únicas práticas corporais
que os alunos tiveram: vôlei, futsal, basquete e handebol. Então esses 4 esportes eles dominam ainda o cenário esportivo dentro das escolas. O monotematismo esportivo ele também acaba deixando um fenômeno de esportivização dentro da escola, né? E essa esportivização, ela confunde muitas vezes a cabeça do professor em fazer o esporte na escola ou o esporte da escola, né? Então a gente sabe que o esporte na escola ele tem que ser educacional, ele tem que formar um cidadão crítico, ele tem que criar valores nos alunos, e essa competitividade ela não é tão saudável dentro da escola. Por último, a exclusão e dinâmicas sociais. Eu nomeei aqui o afastamento e desmotivação dos alunos, muitas vezes porque existe dentro da escola uma hierarquização por habilidade, ou seja, aqueles que são mais habilidosos, aqueles que detêm um domínio técnico de certa modalidade esportiva, eles acabam tomando de conta da aula e excluindo os alunos, os menos habilidosos. Essa exclusão dos menos habilidosos acontece aos poucos e os alunos os menos habilidosos eles vão abandonando as aulas de educação física e às vezes se tornam até traumáticos. Assim como a questão de gênero, né? O machismo que a nossa cultura infelizmente tem, né? Muitas vezes as mulheres elas são obrigadas a ficar à margem da quadra, porque elas aprendem ainda na sociedade machista que esporte não é coisa de menina, e essas meninas elas são afastadas do esporte, né? Principalmente de alguns esportes que têm muito contato, que são taxados culturalmente como esportes de homem, como futebol, por exemplo, ou esportes de combate, lutas, né? Dentro desse contexto dessas problemáticas, eu elenquei aqui alguns horizontes de intervenção para tentar solucionar, para tentar amenizar esses problemas, né? Que são as possibilidades de superação, diversificação curricular, ou seja, fugir unicamente de uma unidade temática que seria o esporte, para o aluno ele ter um leque, uma vivência de outras práticas, lutas, dança, ginástica, práticas corporais de aventura, né? Brincadeiras. E o segundo ponto, pedagogização do esporte, ou seja, o esporte ele tem que integrar, ele tem que formar o aluno integralmente, né? Incluir todos aqueles, os habilidosos, os não habilidosos, os que conseguem, os que não conseguem. Essa é a verdadeira missão da pedagogia do esporte dentro da escola. E as dimensões do conhecimento, por muitos e muitos anos, por muito tempo, na educação física era o saber fazer. Então o aluno tinha que saber fazer o movimento, né? O movimento pelo movimento. E hoje a gente sabe que o aluno, além de fazer o movimento, saber fazer o movimento nem é o mais importante. Ele tem que saber sobre aquilo, por que ele está fazendo aquilo. E, principalmente, depois que ele tem esse conhecimento de saber sobre e saber fazer, ele tem que saber ser, né? Ele tem que saber usar esses conhecimentos no seu convívio, formar valores para viver em sociedade. E por último aqui, eu listei as políticas públicas, né, que são importantes para a infraestrutura das escolas, da quadra, né? Que se toda escola tivesse infraestrutura legal, já seria um grande avanço para os professores da educação física. Se tivesse quadra, material adequado e formação continuada, essa formação que é necessária para a reciclagem do professor durante a sua prática profissional. Então esse foi minha apresentação, um mapa conceitual das problemáticas da educação física.